A determinação do peso específico natural do solo, ela é muito importante para o estudo de tensões no solo e o controle de compactação de aterros. São assuntos que nós vamos ver depois, mais adiante, né? Bom, para poder obter o valor do peso específico natural do solo, nós precisamos fazer ensaios. Esses ensaios podem ser feitos em laboratório ou em campo, né? Em laboratório, para a gente fazer o ensaio de laboratório, a gente precisa fazer a amostragem adequada, necessário uma amostra indeformada para esses tipos de ensaios e fazer os procedimentos adequados. Os ensaios de campo são feitos conforme cada procedimento, né, desse tipo de ensaio. A gente já vai estar trabalhando com a amostra em campo, então a amostra já vai estar, né, indeformada na situação que a gente precisa. O valor do peso específico do solo, ele depende do quê? Dos minerais que estão contidos à amostra, né, se são minerais mais leves ou mais pesados, do teor de umidade, para saber se tem água dentro dos seus vazios, isso faz aumentar, né, o peso específico, e do índice de vazios, se tem muitos vazios ou poucos vazios, como é que está a compactação desse material. Para relembrar, na parte de índices físicos, nós temos um deles, que é o peso específico natural do solo, ou peso específico úmido, a gente também costuma chamar de peso específico total, que é o peso total da nossa amostra dividido pelo volume total dessa mesma amostra. A gente costuma mostrar aí em gramas por centímetro cúbico, ou quilogramas por decímetro cúbico, ou toneladas por metro cúbico, ou em peso mesmo, né, quilonewtons por metro cúbico. Bom, a gente pode determinar esse índice, né, em campo. Nós temos vários ensaios, né? Nós temos aí o método do frasco de areia, o método do balão de borracha, o método do óleo, o método do cilindro de penetração, né? São vários ensaios. O ensaio que costuma mais ser feito, principalmente em campo, é muito importante para a obtenção do controle de compactação do solo, costuma-se fazer mais o ensaio do frasco de areia. Já em laboratório, utilizam-se outros ensaios. Esses ensaios geralmente são utilizados em laboratório, são feitos em laboratório para utilização na análise de tensões do solo. E aí a gente pode fazer os ensaios através do conhecimento dos corpos de prova indeformados, que são utilizados para se fazer outros ensaios que nós vamos aprender adiante, né, dentro da área da mecânica dos solos, né? Nós temos aí o torrão coberto com parafina, a imersão em mercúrio e o tubo Shelby. Então a gente tem uma amostra indeformada, a gente conhecendo as dimensões dessa amostra e o volume, facilmente a gente vai obter o valor do peso específico natural. Mas nesse vídeo nós vamos aprender o método do frasco de areia. Então esse método do frasco de areia é um método feito em campo, né, e muito utilizado principalmente no controle de compactação dos solos. Ele está normatizado aí na nossa norma brasileira 7185 da ABNT, né, e a gente vai seguir o procedimento dela para poder entender como é que é esse ensaio. Bom, o que a gente vai precisar para fazer o ensaio? Vamos precisar de um frasco de vidro ou plástico translúcido, né, que tenha cerca de 3.500 centímetros cúbicos. Ele deve ter um gargalo rosqueado com um funil metálico, que vai ter um registro, né, e ele tem que ter uma rosca para atarrachar esse frasco. Então a gente está vendo aí na figura, está mostrando aqui, ó, um frasco, né, translúcido, a rosca que atarracha nesse frasco, aqui um registro que vai liberar a saída de material desse frasco e um funil metálico aqui embaixo. Aqui nós temos o diâmetro desse funil, ok, externo e interno. Bom, nós vamos precisar de uma bandeja quadrada, rígida, metálica. Ela vai ter cerca de 30 centímetros de lado. As bordas delas vão estar subindo aí 2,5 centímetros de altura. No meio dela vai ter um orifício circular,
né, para preparar para receber o funil. Então o funil ele vai estar entrando em cima dessa placa aí, né, exatamente ocupando o espaço aí desse orifício aí, que vai estar aberto, como a gente vê aí na figura. Bom, vamos precisar também de um cilindro metálico com volume conhecido, cerca de 2.000 centímetros cúbicos, onde o diâmetro interno tem que ser o mesmo valor do diâmetro do funil, do frasco de areia, que nós temos lá, vimos lá que estava em 116 milímetros. A areia, vamos precisar de areia lavada e seca. Essa areia ela não pode ter qualquer granulometria, então ela é uma areia que a gente vai ter os grãos passando entre a peneira de 1,2 e 0,59 milímetros, sendo que o que ficar retido nessa peneira mais o que passar mais o que ficar retido na peneira de 1,2 mais o que passar na peneira de 0,59 milímetros não pode dar um valor maior ou igual a 5%. Né? Bom, vamos precisar também de um nível de bolha, uma pá de mão, uma talhadeira de aço, um martelo, uma balança, aí vai ter que ser uma balança que vai medir 1,5 kg e uma outra para medir 10 kg, cada uma com a sua precisão, né? Ou a de 1,5 kg tem que ter a precisão de 0,1 gramas e a de 10 kg de 1 gramas. Nós vamos precisar de um recipiente para colocar as amostras e deixar sem que ela perca umidade. Vamos precisar de equipamentos para fazer o ensaio de umidade. Esse ensaio a gente vai ver depois, em outro vídeo. Nós vamos precisar das peneiras de 1,2 e 0,59 para poder colocar a areia na granulometria que a gente precisa. Execução do ensaio. Primeiro, nós vamos fazer a determinação da massa de areia que preenche o funil e o orifício no rebaixo da bandeja. Depois, vamos determinar a massa específica aparente dessa areia. Depois, vamos determinar a massa de areia que preenche a cavidade do terreno e aí vamos ter todas as informações e calcular o valor do peso específico do material, do solo. Então, primeiramente, vamos pegar o nosso conjunto, nós vamos pegar o nosso frasco, né, com o funil, vamos encher ele de areia, essa areia vai ser aquela areia média, né, aquela areia seca, que está dentro daquela granulometria, vamos pesar isso daí. Então vamos ter um peso que a gente vai chamar de M1, né? Como a gente vai estar falando isso em gramas, nós vamos dizer que é massa M1. Então nós vamos ter a massa, que vai ser o conjunto do frasco, mais o funil, mais a areia. Com isso, nós vamos pegar esse conjunto, vamos virar ele de cabeça para baixo e vamos colocar ele sobre a bandeja em uma superfície plana. E então vamos abrir a válvula. Com essa válvula aberta, a areia vai passar por ela e vai preencher todo o funil, mais o espaço entre a bandeja e a superfície plana, que é coisa aí de uma espessura aí de 1,5 milímetros. Então, vai ficar isso daí tudo preenchido por areia. Quando isso acontecer, depois que toda a areia descer, a gente fecha a válvula e retira o conjunto do frasco de areia com o funil. Esse conjunto é pesado novamente e a gente vai obter a massa que a gente chama massa de M2. Então nós vamos ter o conjunto pesado no início e o conjunto pesado depois que a areia saiu dele. E a massa e a areia que ficou dentro do funil, né? Entre a superfície da placa da bandeja e a superfície plana, a gente chama de massa M3, que é o quê? A massa M1 menos a massa M2. Esse procedimento tem que ser feito pelo menos 3 vezes. É tirado uma média para poder obter o valor de M3. Cada procedimento desse não pode ter o valor diferente de 1% do valor da média, senão ele é eliminado, tem que fazer outra vez. Então, M3 é a massa de areia que preenche o funil e o orifício debaixo da bandeja, como a gente está vendo aí na figura. 2. Vamos determinar agora a massa específica aparente da areia. Nós vamos pesar novamente
o conjunto, o frasco mais o funil mais a areia que está dentro dele, vamos obter uma massa que nós vamos chamar de M4. Depois disso, nós vamos colocar esse funil com a bandeja sobre o nosso cilindro, né? Esse cilindro com diâmetro interno igual ao diâmetro do nosso funil. Ele vai ter aí mais ou menos 2.000 centímetros cúbicos, vai dar uma altura aí de mais ou menos uns 18, 19 centímetros, né? Então a gente já conhece o volume desse cilindro, isso é que é importante. Bom, a gente vai pesar, a gente vai deixar essa areia entrar dentro desse funil e do cilindro. Depois disso a gente vai fechar a válvula e vai pesar novamente, vai obter a massa que nós vamos chamar de M5. Com isso a gente vai poder calcular a massa de areia que ficou dentro do funil, que vai ser o quê? Que nós vamos chamar de M6, que vai ser o quê? M4 menos M5 menos M3. M3 foi a areia que ficou dentro do funil na primeira determinação que a gente fez. Vamos fazer isso também 3 vezes e tirar uma média, garantindo que nenhum desses resultados pode diferenciar mais do que 1% dessa média. Com isso, tendo o valor de M6, que é o valor da massa de areia que ficou dentro do cilindro, a gente vai pegar ele e dividir pelo volume do cilindro, já que ele é um cilindro onde a gente conhece todas as suas dimensões. E a gente vai obter aí a massa específica, né, ou o peso específico da areia. Então a massa específica da areia vai ser o quê? O M6 dividido pelo volume do cilindro. Vamos para o terceiro passo agora, determinar a massa de areia que preenche a cavidade do terreno. Vamos pegar agora novamente o nosso conjunto, frasco mais funil mais areia, e vamos pesar. Vamos obter uma massa que a gente vai chamar de M7. Depois de ter essa massa M7, nós vamos colocar esse conjunto com a bandeja no terreno onde a gente quer calcular o peso específico do material. Esse terreno a gente tem que deixar ele nivelado, vamos garantir isso com um nívelzinho de bolha, né? A bandeja vai sobre esse terreno e a gente faz a escavação desse terreno. Aí a gente vai utilizar aí a cavadeira, né, o martelo para cravar ela, uma concha de mão para retirar o material, né? E isso a gente vai fazer uma escavação de mais ou menos 15 centímetros e o diâmetro limitado aí pelo diâmetro do orifício da bandeja, né? Que vai ser o valor do diâmetro interno do funil. Bom, esse solo que a gente tira daí de dentro dessa cavidade que a gente vai fazer a escavação, ele vai ser aproveitado para depois fazer o ensaio de umidade e ele vai ser pesado. Esse peso desse material a gente vai dar o nome de MH, né? Vai ser o peso do solo que está aí dentro, que a gente quer calcular o peso específico dele. Então o peso a gente já tem. Depois disso, nós vamos pegar o nosso conjunto novamente e pesar ele de novo. Vamos obter a massa que a gente chama de M8. Né? Bom, subtraindo M7 por M8, nós vamos ter o quê? A massa que ficou dentro do funil, mais a massa que ficou dentro da cavidade que a gente cavou. Subtraindo essa massa, que a gente chamou de M9, por M3, que seria a massa que fica dentro do funil, que a gente calculou lá atrás, a gente vai ter a massa M10, que é o quê? A massa que ficou dentro da cavidade do terreno. Então, é a quantidade de areia em massa que ficou dentro daquela cavidade do terreno que a gente cavou. Por fim, a gente já tem todos os resultados e a gente vai calcular o peso específico da areia, né? Então a gente tem a massa aí do solo, que a gente pesou, MH, e vai dividir pelo volume. Bom, mas qual é o volume? Bom, o volume vai ser o quê? A massa de areia que ficou dentro do orifício do buraco que a gente fez no solo, dividido pela massa específica da areia, que a gente calculou lá atrás. Então isso vai nos dar o quê? O volume que a areia ocupou. Esse volume que a areia ocupou dentro do solo nada mais é que o volume que a gente tirou de material. Né? Então a gente vai fazer isso.
Nossa massa específica vai ser mH dividido por M10 sobre a massa específica da areia. Esse resultado, se a gente estiver fazendo isso em quilogramas, né, a gente vai ter o valor em quilogramas por decímetro cúbico, ou podemos dizer que é em gramas por centímetro cúbico, isso daí é a unidade de massa, né, massa específica. Ou transformaremos isso para quilonewtons por metro cúbico, tendo aí o valor em peso, né, peso específico do material. Então, é isso aí.